Olá, vamos conversar? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gisele Mira, eu sou obstinada a te levar para o topo com conteúdos #Energiza de desenvolvimento pessoal, profissional e muito, mas muito emocional. A gente está numa série que chama Princípios de Vida. Se você tivesse princípios, bom senso, maturidade, autoconhecimento para tomada de decisões na sua vida, tudo seria um pouco mais fácil do que tem sido atualmente. Afinal de contas, você deve estar tomando decisões puramente emocionais por não entender o benefício que é conectar o seu estado de consciência com o seu estado de inconsciência. Vou dar um pouquinho de uma aula para vocês aqui de neurociência, mas só para você entender que se eu sei como o meu cérebro me controla e eu compreendo que as minhas maiores batalhas que acontecem lá dentro são entre os meus pensamentos e os meus sentimentos, se eu tiver certeza do que está acontecendo, se eu tiver mais sensível às minhas emoções, eu vou tomar melhores decisões. Então, aprendendo a tomar decisões de maneira eficiente, entendendo as batalhas e as lutas que o seu cérebro trava para controlar você todos os dias. Fez sentido para você? Então olha só, nós temos a amígdala e o córtex pré-frontal. A amígdala é o que faz você tomar decisões puramente emocionais. A emoção vem e você, reage à emoção. Simples assim. O córtex pré-frontal é a sua razão que fica tentando te segurar. Não faça isso, nossa, vai dar merda se você fizer isso. Mas você tem um sequestro da sua amígdala e fecha os ouvidos, os olhos para tudo que você viu, viveu, ouviu e sentiu. E naquele exato momento você quer só viver aquela emoção que você está sentindo e tomar aquela decisão puramente emocional. Nós temos dois eus, que é o inferior e o eu superior. O eu superior é a sua razão querendo ditar as suas decisões e o seu eu inferior é a sua amígdala tentando controlar você. O que eu quero falar é, para que você tenha uma melhor tomada de decisão, é preciso que você se conecte à sua consciência com a sua inconsciência. No momento que nós estamos mais criativos, já percebeu? Não, tive uma ideia. É porque você se permitiu parar a sua mente. No filme do Kung Fu Panda, o Shifu fala com Po assim, Po é o panda. Ele tá muito nervoso, ele não tá conseguindo encontrar paz interior, ele fica passa e não consegue encontrar paz interior. Tem até um trecho desse filme muito bacana. E aí o Shifu vai, pega a varinha dele e toca na água. Quando ele toca na água, a água que estava totalmente agitada começa a se acalmar. Então o Po consegue olhar na água e se ver. O que eu tô te falando? Saber o que te rege, entender as suas emoções, verbalizar o que eu estou sentindo é o que vai fazer com que você tenha melhores tomadas de decisões. Você não vai controlar a sua emoção, você vai controlar a reação mediante a sua emoção, porque a emoção vai vir. Só que para isso você precisa de desacelerar o seu pensamento. Aqui está o princípio. Gisele, como eu desacelero o meu pensamento? E aí eu vou para o praxe, onde eu falo em todas as minhas mentorias. Você tem pilares que são inegociáveis. Eu não tenho nenhuma água aqui, mas vou explicar para vocês. É como se o conteúdo que tivesse dentro dessa pomada aqui de hidratar as mãos, que eu deixo aqui do meu lado, principalmente nesse frio, né? Como esse conteúdo fosse toda a energia que você tem para gastar no dia. E daí você vive o seu emocional, financeiro, profissional, físico e intelectual. Quando uma área dessa não tá boa, você drena energia das outras para suprir essa. E normalmente essa te drena muita energia no seu relacional que não tá bacana, no seu financeiro que tá indo por água abaixo e você se sente cansado, desmotivado, triste, frustrado. Só que nós não somos pizza, meu povo, então não dá para eu falar assim, mas pelo menos, né, e aí você entra na síndrome do pelo menos, meu profissional está bem. Nada de pelo menos, não se estabeleça num platô de inferioridade ou de mediocridade. Você precisa andar com todos esses pilares em equilíbrio. Um deles, que é o intelectual, que é emocional, é como você recarrega a sua energia todos os dias. Então, para você manter o seu pensamento desacelerado, para você ter consciência da conexão entre o seu consciente e o seu inconsciente, para que você escute o seu córtex pré-frontal e não tenha um sequestro de amígdala, você precisa de estar em paz consigo mesmo. Isso vem de um autoconhecimento, isso vem de eu me conhecer, de eu saber o que me irrita, quando me irrita, onde me irrita e com quem me irrita. Para desacelerar o pensamento, eu preciso de ter esse pilar do emocional e do intelectual conectado diariamente. Eu, por exemplo, ao fazer as minhas leituras e os meus estudos para entregar esse conteúdo para você,
eu sinto que eu fico bem e isso faz com que eu tenha melhores tomadas de decisão. Na verdade, é você estar evoluindo constantemente. É o hashtag EPP, evolução pessoal permanente. Isso vai fazer você desacelerar o seu pensamento. Então, nas melhores tomadas de decisões, entendendo que você tem hábitos que te regem. Você está 95% do automático. Eu preciso de sair do automático. Então, faça um dever, uma lição rapidinho. Escolha 3 hábitos ruins que são direcionados pelo seu eu inferior e pense o seguinte: se eu parasse de ter esses 3 hábitos sabotadores, como a minha vida iria evoluir? Como, por exemplo, acordar de manhã e pegar o celular. Ele drena a sua melhor energia do dia, às vezes com o Instagram tóxico, com pessoas que você segue que não te agrega, com uma fofoca, com alguma provocação, com algum gatilho. Experimenta mudar esse hábito. Experimenta mudar o hábito de se alimentar mal, de não se exercitar diariamente e incluir 3 hábitos que vão te elevar e que faça parte desses pilares. Sua vida vai mudar drasticamente. Então você tem que entender que no livro O Poder do Hábito, você vai ter lá 3 passos de instalar o hábito, que são gatilhos, rotina e recompensa. Quer entender mais sobre isso? Leia esse livro, vai fazer sentido para você. Agora, listar esses 3 hábitos, determinar o que tem te consumido, também pode fazer com que você melhore muito. Então, na nossa série de princípios, eu quero te dar algumas regras universais que vão te ajudar. Primeiro, a maior ameaça à boa tomada de decisão são as suas emoções nocivas. Se você não para pensar o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso, você vai ser sequestrado na sua amígdala por essa emoção nociva. Então, verbalizar as suas emoções, aumentar o seu vocabulário emocional vai te ajudar demais na tomada de decisão, tá bom? Então, reconheça que você precisa de se vulnerabilizar e verbalizar o que você está sentindo. Não seja, por favor, parcial consigo. Seja imparcial, a ponto até mesmo de verbalizar. O que eu estou sentindo é inveja. Porque esses sentimentos todos, ao você poder acessá-los, vai te ajudar a te mostrar aonde você tem aí um novo degrau para te construir. A decisão, ela é um processo de escolha. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós vamos fazer. Então você precisa de primeiro aprender para depois decidir. A decisão é um processo de escolher qual conhecimento eu vou recorrer. Então você viu, viveu, ouviu e sentiu. E agora você tem uma tomada de decisão. O seu cérebro vai recorrer aos seus aprendizados, ao seu conhecimento que você já teve, que é para isso que serve o seu passado, para orientar suas ações no futuro, para você não errar mais. Só que, portanto, você pode recorrer a pessoas que possam te ajudar, pessoas confiáveis, que entendem do assunto. Depois, não acredite em tudo que você ouve. Não confunda opiniões com fatos. Opinião todo mundo quer dar. Fato de verdade é diferente de opinião. Então, para quem você vai fazer as perguntas é o primeiro passo. Pessoas de confiança, que já construíram algo e que tem como te agregar. Um mentor de vida, por exemplo. Segundo, não acreditar em tudo que você ouve e não confundir opiniões com fatos. E outra coisa, tudo parece maior quando é visto de perto. Se permita dar um passo para trás, ampliar a sua capacidade de análise, reconhecer as consequências daquela tomada de decisão a curto, médio e longo prazo, mapear as consequências, os problemas que podem existir e como eu vou reagir a cada problema que possa existir. Isso é dar as mãos à capacidade de análise, que é um lado esquerdo do cérebro. Pessoas que usam o lado esquerdo do cérebro, elas têm mais habilidades de fazer uma visão linear das coisas. Elas têm essa capacidade de mensurar as consequências. As pessoas que usam mais o lado direito, que é o lado emocional, elas pensam de formas mais laterais, são pessoas mais abstratas, que têm tomadas de decisões rápidas mediante as emoções. Então, você ter pessoas que equilibram as suas tomadas de decisões podem te ajudar demais. Então, dar um passo para trás e tentar ver as coisas de um ponto de vista mais amplo vai te ajudar demais numa tomada de decisão. E use os princípios para desacelerar o pensamento e conectar o meu consciente ao meu inconsciente, porque você tem as melhores respostas dentro de você. Mas cuidado por não ser levado apenas por decisões puramente emocionais. Somos seres emocionais, mas não precisamos de ser refém das nossas emoções. Espero que tenha feito sentido para você. Tentei trazer com maior qualidade possível em menor tempo. Você encontra muito mais conteúdo sobre isso aqui no meu canal Gisele Mira, lá no podcast Energisa e também no Instagram
A Gisele Mira. Tem mais de 300 IGTVs com conteúdos #Energisa para te levar pro topo. Todo domingo um vídeo novo para você. Espero você aqui comigo, porque desenvolvimento pessoal e autoconhecimento é o que de fato vai fazer sair você da mediocridade para a vida extraordinária. E essa é a minha missão de vida, crescer e contribuir. Até o próximo vídeo, meu povo!